Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Vamos ver o que nós teremos na aula de hoje? Nós vamos fazer a correção da tarefa que ficou para vocês fazerem, do exercício 1 da página 83, e também vamos fazer as atividades das fichas, páginas 39 e 40, ok? Então vamos ver a tarefa que ficou para ser feita em casa. Foi essa tarefa sobre gráficos. Nós tínhamos conversado sobre as planilhas eletrônicas, que permitem que você no computador, você crie tabelas, registre dados e depois com facilidade você consiga gerar um gráfico. Um dos tipos de gráficos que podem ser feitos com as planilhas digitais são esses gráficos. A gente tinha falado de gráfico no formato de pizza e realmente parece uma pizza. Esses gráficos também podem ser chamados por um outro nome, são gráficos de setores. Então, o enunciado da tarefa dizia o seguinte: utilizando planilhas eletrônicas, podemos escolher outros tipos de gráficos. O que a gente mais usou foram os de colunas, certo? E aqui nós temos um tipo diferente. Veja o que acontece se escolhermos o gráfico de setores para o caso das profissões que os alunos do terceiro ano gostariam de ter. Lembro que na aula anterior nós fizemos um gráfico de colunas marcando as profissões que os alunos tinham preferido. Então nós tínhamos as profissões de professor, médico, bombeiro, cientista, advogado e músico. Agora nós temos as mesmas profissões representadas no gráfico de setores. E as perguntas sobre esse gráfico que deveriam ser respondidas. A primeira pergunta é: por que a área que corresponde à profissão de advogado é menor que as demais? Vejam que a fatia que representa o advogado é uma fatia bem pequena, bem fininha, e as outras são todas maiores. Por que a de a de advogado é mais fininha? Porque foi a profissão menos escolhida pelos alunos que foram entrevistados. Então a resposta podemos escrever assim: porque foi a profissão menos escolhida. A segunda pergunta, letra B, é: olhando o gráfico, é possível afirmar que mais da metade dos alunos deseja ser professor? Será que mais da metade dos alunos quer ser professor? Vejam que no gráfico a metade corresponde também à metade do círculo, a metade da pizza, como a gente falou. Mas a profissão de professor não corresponde à metade, corresponde a menos da metade. Então não corresponde a mais da metade. Não. Menos da metade dos entrevistados quer ser professor. Essa é uma das vantagens do gráfico de pizza, que nós conseguimos comparar as quantidades facilmente. E aqui a letra C é: escreva as diferenças e semelhanças entre o gráfico de barras e o gráfico de setores. Aí é uma coisa de o que você como aluno observou, a tua resposta é pessoal. Eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, o gráfico de barras permite que a gente compare mais facilmente as quantidades do que o gráfico de setores, tá? Por exemplo,
aqui a profissão de cientista e a profissão de médico, será que tem a mesma quantidade? Não é tão fácil de observar como no gráfico de barras. Por outro lado, em relação ao total, é muito mais fácil observar a questão no gráfico de setores do que no de barras, porque no de barras você tem que somar as quantidades para saber se é mais da metade, menos da metade. Mas vocês podem ter encontrado outras diferenças e semelhanças, então vocês vão escrever o que vocês encontraram de diferença e semelhança ali no campo de resposta, ok? E agora nós vamos passar para as atividades da ficha na página 39. Na página 39 nós temos essa ficha que também traz atividades sobre gráficos. Vamos lá resolver? Atividade 1. A lista abaixo foi elaborada pelos alunos do terceiro ano B com base em uma pesquisa que fizeram com a turma para saber a fruta que mais gostavam. Cada aluno votou em apenas uma fruta. Como cada aluno votou em só uma fruta, a quantidade total vai representar o número de alunos da turma, certo? Então, 12 alunos escolheram maçã, 5 alunos escolheram laranja, 3 alunos escolheram uva e 8 alunos escolheram banana. Preencha a tabela abaixo para apresentar os dados da pesquisa. Então, vocês vejam que a tabela tem duas colunas. Em uma coluna nós vamos colocar o nome das frutas e na outra coluna vamos colocar as quantidades, prestando atenção para que na linha da fruta tenha a quantidade referente àquela fruta. A primeira fruta é maçã. A primeira fruta aqui, então, é maçã. A segunda fruta é laranja. Daí a terceira fruta é uva e a quarta fruta é banana. Então, nós vamos colocar as frutas aqui nessa ordem: maçã, laranja, uva e banana. E em seguida, aqui ao lado de maçã, vamos colocar 12, 5, 3 e 8. E assim nós temos a nossa tabela preenchida. Vai ficar assim. Então, fruta preferida. E quantidade de alunos. Nós temos 4 frutas. Então, a primeira fruta é maçã, laranja, uva e banana. Qual foi a quantidade de alunos que escolheu a maçã? 12. Quantos alunos escolheram laranja? 5. Quantos alunos escolheram uva? 3. E 8 alunos escolheram banana. Então, assim fica a nossa tabela preenchida. Na página seguinte, aí nós temos o gráfico de colunas. Então, nós precisamos preencher essas colunas para indicar as quantidades que nós registramos lá, certo?
Então, nós temos aqui 4 colunas. Cada coluna vai representar uma fruta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vamos ver a maçã, a primeira frutinha é a maçã e ela, quantos alunos votaram na maçã? Foram 12 alunos, então nós vamos pintar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos foram os alunos que votaram na laranja? Nós temos aqui uma laranja. O número de alunos que votaram na laranja foi 5. A próxima fruta é a uva. E quantos foram os alunos que preferiram a uva? 3. E a última fruta foi a banana. E foram 8 alunos que gostam de banana. Claro que vocês vão pintar bem bonitinho, não vão fazer uma pintura feia como a minha, né? Vocês são melhores pintores. Mas o gráfico fica com essa pintura, desse jeito, tá? Vejam, uma coisa que a gente tinha conversado, que é uma coisa importante, é a legenda. O gráfico diz que cada quadradinho pintado corresponde a um voto. Prestem muita atenção, porque na próxima atividade pode ser que o quadradinho corresponda a uma quantidade diferente de votos. Então, qual foi a fruta mais votada? Agora, no gráfico de colunas, a gente pode observar e comparar bem com facilidade. A fruta mais votada foi a maçã, porque a coluna da maçã tem mais retângulos pintados. Qual foi a fruta menos votada? Foi a uva, porque ela tem uma quantidade menor de retângulos pintados, apenas 3. Qual fruta ficou em segundo lugar na quantidade de votos? Em segundo lugar seria assim, a segunda mais votada. A primeira mais votada é a maçã e logo em seguida a coluna mais alta é a da banana, com 8 votos. Então a fruta que ficou em segundo lugar foi a banana. E no final a pergunta F é: quantos alunos participaram da pesquisa? Aqui, para saber o total, a gente tem que somar a quantidade de votos de todas as frutas. Outra maneira de fazer é contar os retângulos que estão pintados. Vamos fazer isso. Nós sabemos que aqui nós pintamos 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27 e 28 votos no total, o que corresponde a 28 alunos na turma, porque cada aluno só votou uma vez. Assim nós terminamos a atividade dessa ficha, tá? E como tarefa vem a próxima ficha. A tarefa, então, para a próxima aula é resolução da ficha das páginas 41 e 42. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Um abraço.